Olá pessoal, sou o professor Marcos Oliveira do canal SOS Matemática e hoje eu vou dar continuidade ao estudo sobre função do primeiro grau. E nesse estudo de função do primeiro grau eu vou aqui trabalhar mais os coeficientes angulares e lineares, né, nas suas características. Vamos dar uma lembradinha sobre os coeficientes angulares e lineares, embora eu já tenha passado sobre isso em vídeos anteriores. Caso você tenha dúvida, você pode assistir alguns vídeos que falam sobre coeficiente angular e linear, tá bom? Os meus vídeos aí. Você vai lá, dá uma curtida lá e assiste um pouquinho e depois volta para cá novamente. Beleza? Bora lá, vamos relembrar. Lembrando a forma de uma função, pode ser y igual a x mais b, onde o a é o coeficiente angular, vou abreviar aqui, angular, e esse b aqui é o coeficiente linear. Tá, vamos estudar algumas características dele. Do coeficiente angular, ele vai dar para vocês a inclinação da reta. Então, se o a for um número positivo, vai ser uma função vai ser crescente. Se for negativo, vai ser decrescente. Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Y, vamos chamar aqui de exemplo A. Y é igual a, deixa eu ver aqui, 2x mais 1, vamos supor. 2x mais 1. Observe que o A aqui, ó, coeficiente angular, ele é igual a 2. Sendo igual a 2, 2 é um número positivo, quer dizer que o coeficiente angular é maior que zero. Então a função vai ser crescente. Vai ser crescente. Ok? Para que serve o coeficiente linear? O linear é para saber a intersecção com o eixo das ordenadas, o eixo y. Então vamos ver. Se eu for fazer aqui um gráfico, vai ficar assim. Ó. Eu sei que vai tocar no 1 aqui, ó. No 1. E aí eu vou pegar aqui um domínio aqui para pegar outro ponto. Eu sei que vai tocar no 1 aí, vai passar no 1. Aí eu vou pegar 1 como domínio, então vai ficar aqui, ó. 2 vezes 1, 2, 2 mais 1, 3. Então a imagem do 1 vai ser 3 aqui, ó. Pronto. Tá aí o gráfico aí, ó. Observe que o gráfico é uma função crescente, ok? Ó, pode ver aqui, ó. Da esquerda para a direita, analisando, o gráfico está crescendo. Ou seja, à medida que eu pego um domínio para a direita, aumentando o x2 maior que x1, a imagem de x2 também vai ser maior que a imagem de x1. Ok? Vamos ver aqui um exemplo B. Então, eu vou fazer aqui uma modificação. No exemplo B, eu vou colocar assim, y igual a menos x mais 2. Olha só, quando não aparece aí o número aí, multiplicando, que é o A, o elemento neutro da multiplicação é o 1. Como é negativo aqui, então é menos 1. Então o A é menos 1. Sendo menos 1, quer dizer que o coeficiente angular é negativo, menor que zero. Sendo menor que zero, quer dizer que a função ela vai ser decrescente. Então, para o coeficiente angular, a gente já sabe se vai ser crescente ou decrescente. E nesse caso, o linear, ou seja, o ponto de intersecção com o eixo das ordenadas, vai ser o 2. Então temos aqui, ó, fazendo um plano cartesiano, e vamos construir um gráfico. Olha aí. O 2, eu já sei que vai ser um 2 a intersecção com o eixo y. Já sei que vai tocar num 2 aqui, ó. Esse 2 aí é a intersecção com o eixo y. Agora eu preciso saber onde toca no eixo das abscissas. Bem, eu vou pegar um valor qualquer aqui, por exemplo, eu vou pegar o domínio 1 aqui, ó, e colocar no lugar do x, ó. Então fica menos 1. Menos 1 mais 2 dá 1. Então a imagem do 1 aqui vai ser 1 também, nessa lei de formação. E aí, eu vou traçar minha retinha aqui, ó. Olha aí. Por aí você vê que a descrição da reta é decrescente, tá certo? Então, recapitulando, quando o coeficiente angular for negativo, a função é decrescente. Quando for positivo, ela cresce.
Tá, mas para que eu quero essas informações? Existem situações como essa aqui, o exemplo 1. Ó. No exemplo 1 tem assim, determine o valor de m, ou determine m, de modo que a função f de x igual a 2 menos m vezes x mais 3 seja crescente. Tá, então, para que uma função seja crescente, a gente já sabe, né? Tem uma dica aqui que o coeficiente angular vai ser positivo, ou seja, maior que zero, quando é crescente. Aí você vai identificar aqui, ó. Observe aqui, quem é o A? O A é o 2 menos m. Por quê? Porque o coeficiente angular é o que multiplica o x. Esse 3 aqui é o B, o coeficiente linear, certo? Então, o angular é o que multiplica o x e o termo independente é o linear. Então, nós já sabemos que o A é 2 menos m. E sabemos que o A tem que ser maior que zero. O que a gente faz? A gente pega o 2 menos m, que é o A, e colocamos o maior que zero. Então, claro, eu vou isolar o m, né? O 2 que está somando passa diminuindo. Na inequação, nós vamos aplicar aqui o oposto, ó, quando o coeficiente for negativo. Aqui, ó, a parte literal for negativa. Aqui nós temos aqui, ó, menos m. Então o oposto dele é m. Maior, muda de sentido, ó, tá indo para a direita, vai para a esquerda, menor. Menos 2, fica 2. Nós achamos o valor de m. Então eu vou dar a resposta. Portanto, essa função f de x, ela é crescente se e somente se o m for menor que 2 e esse m pertencer aos reais. Ok? Então tem esse detalhe aí. F de x é crescente porque nós estamos verificando essa função f de x aqui. Ó. É crescente se e somente se esse m for menor que 2, como nós vimos aqui, e ele sendo pertencente aos reais. Beleza? Vamos ver mais um exemplo aí. Vou dar só um pause aí, daqui a pouco eu retorno. O segundo exemplo, gente, aqui nós temos, ó, determine a equação da reta. Nós vamos querer a equação da reta, ou seja, a lei de formação dela, ou a notação de função, que passa por esse ponto menos 2 e 1, e cujo coeficiente angular é menos 4. Tá, então nós sabemos que a forma da reta é y igual a x mais b. Então vamos ver o que nós temos aqui. Ó. Se você verificar, ó, nós temos aqui, ó, a abscissa e a ordenada do ponto, x e y, que aparece aqui, ó, x e y. E se você olhar também, nós temos aqui o coeficiente angular, ó, menos 4. Quem é o coeficiente angular? O coeficiente angular é o A. Nós temos já praticamente todas as informações para substituir aqui com o valor numérico. Ou seja, o y é 1. O coeficiente angular, menos 4. A abscissa, menos 2. Ó. Não esqueça que quando estiver multiplicando por um número negativo, colocamos dentro do parêntese. Mais o b. Então, 1 é igual. Menos 4 vezes menos 2 dá 8 positivo. Esse 8 que está somando passa para lá diminuindo. Então, b vai ser igual a menos 7. Ó. Menos 7. 1 menos 8 dá menos 7. Se eu tenho o coeficiente angular e tenho o linear, então, portanto, eu posso dar minha lei de formação. Então, a equação da reta é y, pegando a forma geral aqui, ó, y igual ao coeficiente angular, menos 4, x e o b, ó, menos 7. Então, essa aqui é a equação da reta. Beleza? Vou dar mais um pause aí, daqui a pouco a gente vai para o exemplo número 3. Bem, pessoal, o exemplo 3 é muito parecido com o exemplo 2. Vamos verificar aqui, ó. Ele quer saber também a equação da reta. Qual é a equação da reta? Ou seja, a lei de formação, ou notação de função, essas coisas. Qual é a equação da reta que passa pelo ponto menos 3, menos 1 e tem o coeficiente linear agora, igual a 8.
Aquele anterior era o coeficiente angular. Aqui é o linear. O que nós temos? A lei de formação. Y igual a x mais b. Vamos ver quais informações que eu tenho. Olha aqui, ó. Eu tenho esse aqui, ó, o menos 3, que é a abscissa do ponto. E tem o menos 1, que é a ordenada do ponto. A abscissa e ordenada do ponto. Então, eu já tenho o valor de x e o valor de y. E se você verificar, nós já temos aqui o coeficiente linear. Quem é o coeficiente linear? É o b. E está dizendo aqui que é igual a 8. Vamos só substituir, gente, agora. Quem é a ordenada do ponto? Menos 1. Quem é o angular? O angular, não sei, ele deu linear. Então deixa aqui, ó. A. Quem é a abscissa? Menos 3. Ó. Mais o b. Quem é o b? O b é 8. Então substituir a ordenada y aqui, ó. A abscissa menos 3 aqui. E o coeficiente linear que foi dado 8. Igual a 8. É só desenvolver agora. Menos 1 é igual a vezes menos 3 dá menos 3a. Mais 8. O 8 passa diminuindo. Aí fica assim, ó. Deixa eu dar uma continuidade aqui. Eu vou colocar no primeiro membro isso aqui, ó. Menos 3a. Menos 1 com menos 8 dá o quê? Menos 9. Claro, eu vou fazer... Esse menos 3 está multiplicando, passa dividindo. Então a divisão aqui, ó, dá 3. Menos 9 por menos 3 dá 3. Menos por menos dá mais, é o mesmo sinal dá positivo. Ou seja, eu tenho o linear e o angular, posso dar a resposta. Portanto, y é igual a o angular 3x menos 9 ou mais 8. O linear 8 aqui, ó. Angular 3 e linear 8. Então, isso aqui é a lei de formação. Posso chamar lei de formação ou posso chamar de equação da reta. Equação da reta. Ok? Pessoal? Então é isso. Espero que vocês curtam aí o vídeo, tá? Dê um joinha aí. E não esqueçam de deixar seu comentário e fazer sua inscrição se você não tiver inscrito. Ok? Até a próxima aula.